Cientistas e biólogos marinhos dizem que a quantidade de lulas no planeta excede a massa de todas as pessoas. Mantenha esse fato em mente enquanto ouve a história do Kraken. Ninguém sabe exatamente como é esse monstro marinho gigante, mas de acordo com histórias de velhos pescadores em tavernas, registros de viajantes e lendas, o Kraken parece uma lula gigante. Se assim for, ele tem as propriedades anatômicas e as funções reprodutivas da lula, e isso é um grande problema para os seres humanos. Uma lula fêmea pode colocar de 3 a 100 mil ovos. Mesmo que a maioria não sobreviva, ainda é muito. Muitas dessas criaturas vivem nas profundezas escuras do oceano, lugar que ainda não exploramos totalmente. E parece que saberemos mais sobre as lulas em breve. O metabolismo dessas criaturas está se acelerando graças ao aumento da temperatura da água, e isso causa crescimento populacional. Os cientistas chamam as lulas de ervas daninhas dos mares, por causa de sua rápida reprodução. Elas podem potencialmente exceder a população de todos os peixes e mamíferos. Talvez haja tantas delas em breve que não haverá comida suficiente no fundo do oceano para todas elas. Elas começarão a migrar para mais perto da superfície, lulas pequenas e gigantes monstruosas. Pode haver um kraken entre elas, ou alguns, ou mesmo dezenas, centenas de milhares. E se isso acontecer, a humanidade e todos os animais da Terra enfrentarão um enorme problema. Como guardiões da natureza, os seres humanos podem facilmente inventar um veneno para destruir krakens. Mas como espalhá-lo? Lulas gigantes, assim como peixes comuns, golfinhos, baleias, algas marinhas e fitoplânctons, sofrerão se entrarem na água. Mais da metade do oxigênio do mundo é produzido pelo oceano. Se as pessoas espalharem esse veneno na água, corre-se o risco de perturbar todo o ecossistema do planeta. O oceano ficará sem vida, por isso temos que deixar para lá essa ideia de envenenar a água. Por um tempo, estaremos indefesos para lutar contra o apocalipse lula. Digamos que alguns bilhões de lulas subam à superfície. Alguns milhões são krakens. A primeira coisa que esses monstros vão querer é conseguir comida. O almoço pode ser cardumes de peixes e baleias enormes, e ninguém pode detê-los. Mesmo que existissem megalodontes, eles não seriam capazes de resistir aos tentáculos gigantes e aos bicos fortes dos krakens. A população de peixes no oceano diminuiu. Isso significa que as pessoas não podem mais pescar. Podemos pescar em lagos, rios e mares, mas não é o suficiente. Frutos do mar se tornaram muito caros em todo o mundo. Um aquário com peixes dourados é um luxo. Claro, os humanos aprendem a pegar lulas gigantes, o que resolve o problema da fome em algumas áreas. A profissão de apanhador de lulas está se tornando prestigiada. Esse tipo de pesca é perigosa e exige muita força e coragem. O segundo problema são as viagens marítimas. Todos os dias as pessoas transportam milhões de toneladas de carga pelo oceano. Grandes empresas e economias de países inteiros funcionam graças a esse transporte. Mas agora os krakens nadam perto da superfície e tornam qualquer viagem perigosa. Um monstro pode destruir rapidamente um pequeno navio. 10 ou 20 krakens são capazes de afundar um cargueiro gigante. Isso leva a uma redução nas cadeias logísticas. A comunicação entre os continentes agora é mantida pelo ar. O número de voos está aumentando. As passagens aéreas estão subindo de preço. Viajar está ficando muito caro, o que leva a uma redução no número de turistas em alguns países, atrapalhando suas economias. Há mais krakens e menos comida. Passar o dia na praia também se torna perigoso. Lulas gigantes agressivas e famintas podem pegar banhistas. Todas as margens são cercadas. A natação é proibida. Claro, os cientistas inventam alguma coisa para lutar contra as lulas, barreiras de som, por exemplo. Cada navio agora está equipado com um dispositivo que lança poderosas ondas ultrassônicas na água. Isso espanta todos os peixes e abre caminho para os barcos. No começo ajuda, mas depois os krakens param de temer. O ultrassom apenas os irrita. Eles atacam navios e quebram barreiras sonoras. Outra coisa que os assusta é a luz do sol. Por milhões de anos, os krakens viveram no fundo do oceano escuro. Seus olhos estão acostumados com a escuridão, então eles temem a luz forte. No tempo ensolarado, os navios se movem livremente, mas assim que o sol se põe ou as nuvens o obscurecem, monstros marinhos saem das profundezas do oceano. Por isso, a dificuldade acaba sendo a mesma. É impossível fazer uma viagem completa atravessando um oceano em um único dia de sol. Além disso, não há garantia de que você não será pego por uma tempestade quando o sol estiver escondido atrás das nuvens. É por isso que as pessoas inventaram holofotes poderosos.
Eles direcionam seus raios para as cabeças dos monstros e os conduzem para as profundezas escuras. Esses projetores são caros porque exigem muita energia. Apenas alguns navios podem pagar por esse luxo. Enquanto a humanidade busca formas mais eficazes de combater os Krakens, as lulas se multiplicam. E isso se torna a solução para o problema. O oceano está ficando sem peixes. A comida não está disponível na terra. Como uma cobra devorando seu rabo, as lulas começam a brigar umas com as outras. A água espuma e as lulas se agarram entre tentáculos. Grandes Krakens derrotam monstros menores. A população está diminuindo. Algumas lulas gigantes do tamanho da Torre Eiffel sobrevivem após longas batalhas. Quando a luta termina, pequenas lulas entram em jogo. Bilhões de cefalópodes atacam Krakens gigantes. Eles são como moscas pousando em todos os lados. Monstros gigantes não podem lutar contra eles. Ótimo, o problema com as viagens está resolvido. Grandes navios podem zarpar, mas ainda é perigoso para as pessoas nadar no mar, pois pequenos monstros continuam com fome. As cadeias logísticas foram restauradas, mas os peixes ainda são escassos no oceano. Lulas, como parasitas, não permitem que outras criaturas dominem. E aqui vêm os cientistas para ajudar os peixes. Vamos voltar à nossa realidade por um segundo. Existe uma coisa chamada Gene Drive. É uma substância que altera o código genético dos seres vivos. Por exemplo, os cientistas implementaram um Gene Drive em mosquitos que causaram a malária. Os biólogos mudaram o genoma desses insetos. Então, alguns mosquitos fêmeas se tornaram inférteis. Essas fêmeas espalham o gene por toda a colônia do mosquito. Como resultado, mais insetos inférteis. Eles continuaram a espalhar o gene, e isso prosseguiu até que a população diminuiu significativamente. Um gene drive é uma maneira barata de se livrar de espécies invasoras de insetos ou roedores. Assim, os cientistas podem controlar a população de espécies inteiras. Mas tais ações podem ser perigosas. Se algum animal desaparece, pode perturbar todo o ecossistema e levar ao desaparecimento de outros animais. No caso dos mosquitos, a natureza não sofreu muito. Então, os cientistas usam Gene Drive contra a lula. Mas por que não fizeram isso desde o início? Lulas comuns não representavam uma ameaça, e sua expectativa média de vida é de 3 a 5 anos. Se os cientistas tivessem lançado um Gene Drive, em 7 anos todas as pequenas lulas teriam desaparecido. Mas não teria funcionado com Krakens. De acordo com mitos e lendas, um desses monstros pode viver várias centenas de anos. Mas quando as lulas pequenas resolvem o problema das grandes, um Gene Drive entra em ação. Leva vários anos para se livrar da lula. O ecossistema oceânico começa a se recuperar. As pessoas pegam peixes e mamíferos marinhos dos mares e rios e os transferem para o oceano. A população de baleias, tubarões, polvos, salmões e centenas de milhares de outras espécies está crescendo. Mas então, outra ameaça desperta nas profundezas do oceano. Acontece que, quando lulas e krakens viviam no fundo do oceano, não permitiam que monstros ainda mais terríveis subissem à superfície. Agora que todos os artrópodes desapareceram, novos monstros estão se libertando. Primeiro, começam os terremotos marinhos. Aí, os cientistas descobrem que não é um tremor do fundo do mar, são as costas de caranguejos gigantes. Centenas de milhares de monstros blindados com garras estão subindo à superfície, e desta vez eles podem desembarcar.